Ao Senhor teu Deus somente adorarás e só a Ele prestarás culto. Isso, quem disse foi Jesus Cristo. Está registrado em Lucas capítulo 4, versículo 8, quando Jesus respondia às tentações de Satanás no deserto. Jesus, o nosso Senhor, está nos lembrando de uma determinação da lei que está lá em Deuteronômio capítulo 6, dizendo que só o Senhor, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, somente a Ele é quem nós devemos prestar culto. É assim que eu gostaria de iniciar essa noite de culto, juntamente com os irmãos da Igreja Presbiteriana de Vila Eutália. Nós tivemos um pequeno problema no YouTube, alguns problemas técnicos, mas a gente tentou aqui da forma mais rápida para tentar voltar à atividade de culto, a transmissão do nosso culto, para que você em sua casa também pudesse adorar ao Senhor juntamente conosco. Que você seja abençoado nessa noite através dessa outra plataforma que nós estamos usando agora. Vamos orar então para iniciar de fato o nosso culto. Vamos fazer agora uma oração de adoração, uma oração de invocação a esse Deus que criou todas as coisas e que só a Ele somente é devido o nosso culto. Oremos, irmãos. Poderoso Deus, Criador de todas as coisas, Tu és soberano, Senhor Deus. E diante de Ti, nesta hora, como igreja, nós curvamos, ó Deus, a nossa fronte, ó Deus, derretemos o nosso coração diante do Senhor, diante da chama viva que é o Senhor, do sol da justiça que é o Senhor, e que diante do Senhor as trevas já não existem mais, porque o Senhor é exaltado, o Senhor é maravilhoso. É isso, Senhor Deus, que nós queremos cantar nessa noite. É isso, ó Deus, que nós esperamos nessa noite. Sermos constrangidos, Senhor Deus, pela Tua grandeza, pela Tua beleza, Senhor Deus, pela Tua, ó Deus, pela Tua graça, Senhor Deus. Quando ouvirmos a Tua voz, através da Tua santa palavra, que ela venha penetrar profundamente em nosso coração, Senhor Deus, nos transformando à imagem do Teu Filho Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Eu convido você, nesta hora, a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Nós vamos ler o Salmo de número 116. Salmo de número 116. Abra sua Bíblia, neste momento de adoração, preparando os nossos corações para cantarmos ao Senhor com o nosso grupo de louvor. Mas nós vamos agora ler o Salmo 116, que diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei quanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim e caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. É um salmo de ação de graças. E o salmista está dizendo: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas.
porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Então eu vou invocar o nome do Senhor enquanto eu viver. Eu devo ao Senhor a minha existência, a minha vida, a minha devoção, pois Ele me livrou da morte, Ele livrou os meus olhos das lágrimas, Ele livrou os meus pés da queda. Por isso eu devo andar na presença do Senhor. Eu cria, ainda quando eu tinha decisões erradas, mas eu dizia em meu coração coisas que não convinham, mas o Senhor cuidou de mim, o Senhor tem cuidado de mim, de você. E aí o salmista diz: então o que darei ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida? E ele toma uma decisão ao dizer: eu tomarei o cálice da minha salvação, eu viverei para a glória de Deus, eu erguerei ao Senhor um altar de ações de graças. Lembra de Lucas capítulo 4? Dizendo: ao Senhor teu Deus somente adorarás. É isso que nós vamos fazer agora, cantando ao Senhor através de cânticos espirituais com o grupo de louvor da Igreja Presbiteriana de Vila Otário. Cante conosco. Quando o sol se esvai, tudo se desfaz, eu me achego a ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor que me alegre a ti. Dar-te mais uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Explica teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas eu quero ver minha vida dou. Dar-te mais uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, eu o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor.
Que Jesus possa sempre ser a essência da nossa vida, que possamos adorá-lo sempre em espírito e em verdade. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outra além de ti. Não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, sem limite. Me entregarei, te adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outro além de ti. Não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, sem limite. Me entregarei, te adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. Sem limites, me entregarei, te adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. Glória a Deus, que possamos sempre dar o nosso melhor para o nosso Deus, porque Ele merece. Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Verei a Reina Glória, vindo com o seu
verei um povo eleito, assumindo seu lugar, a sua fé compartilhar. Verei avivamento quando eu for orar e te buscar, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo eu vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém, irmãos. Vamos fazer uma oração agora para entrarmos num espírito de contrição. É um momento em que nós silenciamos a nossa alma e paramos para fazer uma análise, como o nosso pastor, reverendo Lindbergh, sempre costuma sugerir. Momento de analisar, de se examinar, momento de esvaziar-se de si mesmo e buscar a resposta do Senhor. Prestei atenção na última estrofe da música que cantamos, que dizia assim: limpa o meu coração e abre os meus olhos para que eu possa ver. Eu queria dizer assim, nesse momento de contrição nós vamos dizer, limpa o meu coração, e no momento da edificação nós vamos dizer, abre os meus olhos para que eu possa ver. Vamos orar então, irmãos. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, até aqui nós chegamos. Até aqui o Senhor nos deu graça, nos deu recursos, oportunidades, para que pudéssemos, ó Deus, de alguma forma, nos reunirmos para adorar ao Senhor, para cultuar o Senhor, para servir o Senhor. Pedimos ao Senhor que olhe, Senhor Deus, para nós nessa noite, com um olhar de bondade, com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia, Senhor Deus, porque nós somos pecadores, nós somos limitados. Às vezes, Senhor Deus, nós não entendemos, ó Pai, os Teus caminhos. Às vezes, nós não entendemos os rumos, os cursos, Senhor Deus. Às vezes, nós não enxergamos muito bem diante de alguns cenários, mas o Senhor sempre tem respostas para nós. O Senhor livra os nossos pés da queda, o Senhor livra os nossos olhos das lágrimas, o Senhor livra a nossa alma da morte, porque Tu és bom, porque Tu és Rei, porque Tu és justo, porque o Senhor é amor.
E, ó Deus, nós somos devedores das nossas vidas diante do Senhor. Mas nós queremos, Senhor Deus, tributar ao Senhor louvor e pedir ao Senhor que incline os seus ouvidos para nós nessa noite. E, ó Deus, que a tua cruz seja curadora, transformadora nas nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu abrindo a minha Bíblia e você abrindo. Lendo o Evangelho que escreveu Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, que São Mateus escreveu, no capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 31 até o versículo 46. Mateus, capítulo 25, do versículo 31 até o versículo 46. A palavra de Deus diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu, me vestistes, quando estive enfermo, me visitaste, quando estive preso, fostes me ver. E então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondeu: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não foste me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um desses pequeninos, a mim é que deixastes de fazer. E irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Irmãos amados, essa palavra, ela é dura, ela é pesada para nós ouvirmos. Alguns de nós, muitas vezes, ignoramos fatos objetivos e pontuais que Jesus coloca nessa passagem. Nós relativizamos muitas vezes as coisas que Jesus diz aqui claramente. Irmãos, isso não é uma parábola proposta, não é uma conversa metafórica e análoga que Jesus diz. Na verdade, Jesus está sendo muito claro e muito enfático, colocando diante dos olhos das pessoas ali, dos espectadores dessa história, aquele que serve e aquele que não serve, o justo e o injusto. É muito claro
Jesus dizendo: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, com todos os seus anjos, ele reunirá as nações em sua presença e separará as ovelhas e os cabritos. Separará aqueles que são seus dos que não são seus. Colocará as suas ovelhas à sua direita, mas os seus cabritos à esquerda. Ele fará a separação do justo do injusto, do obediente do desobediente. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, ou seja, as ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele diz: porque tive fome, me deste de comer, tive com sede, vocês me deram de beber, estive nu e me vestistes. Então indagaram e disseram: Jesus, quando é que você teve fome e nós te demos de beber? Quando é que você teve sede? Quando é que você esteve nu? Quando é que você esteve forasteiro? Quando é que você esteve preso? Quando é, Jesus, que você passou por essa circunstância e nós deixamos de atender? E aí Jesus diz: todas as vezes que vocês deixaram de fazer a um semelhante, todas as vezes que vocês taparam os ouvidos ao clamor do pobre, como dizem Provérbios, o Senhor também tapou os ouvidos aos seus clamores. Todas as vezes que você deixou de amar o teu próximo, na verdade você deixou de amar o Senhor, na verdade você deixou de honrar o Senhor. E Jesus está dizendo que esse comportamento é comportamento do cabrito, é comportamento do que não é ovelha, é comportamento do que não segue ao Senhor. Sabe, amados irmãos, às vezes nós somos muito binários na nossa relação com Deus, na nossa visão com Deus. Nós somos muito dualistas, as coisas sagradas e as coisas profanas. As coisas sagradas nós dizemos que são as coisas da igreja. Nós servimos o reino de Deus, a igreja. Parece que a igreja, a instituição, é o reino de Deus. Mas da porta para fora, tem muitas coisas da nossa prática que não se assemelha à prática de justiça do reino de Deus. Nós vivemos uma vida que não corresponde às demandas do reino de Deus. Nós tapamos o ouvido para o clamor do pobre, e eu não quero que esse discurso seja assemelhado a qualquer outro discurso ideológico, mas há coisas que o Evangelho de Jesus Cristo tem apontado objetivamente, enfaticamente, dizendo que são manifestações do reino de justiça de Cristo Jesus. Que nós, irmãos, somos convidados nesse momento de contrição a percebermos as falhas que temos tido com as nossas práticas, que nós não sejamos achados, contados com esses que são contados com os cabritos, mas que sejamos como as ovelhas. Em João capítulo 10, Jesus diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor e o seguem. Ou seja, as ovelhas, elas são obedientes naquilo que fazem. Elas obedecem o bom pastor que é Cristo Jesus. Nós vamos orar agora nesse momento de contrição, antes de cantarmos. E eu queria pedir, irmão, que você orasse, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo perdão pela sua negligência prática, pela nossa negligência prática, eu pela minha, você pela sua, nós pela nossa negligência estrutural, quando juntos deixamos de cumprir a vontade de Deus, através do seu povo, através do seu reino, através da manifestação de justiça e de graça. Vamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, aqui estamos, Senhor Deus, contristados, Senhor Deus, pela Tua palavra que é dura diante dos nossos olhos, a apontar, Senhor Deus, os nossos erros, as nossas falhas, a nossa negligência. Perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados. Tende, Senhor Deus, misericórdia do Teu povo, Senhor Deus, nesse momento, que suplica a Tua graça, e que pede ao Senhor direcionamento e transformação, para vivermos uma vida agradável ao Senhor, em nome de Jesus, amém.
Irmãos, agora nós vamos cantar o hino de número 67, Coração Quebrantado. Sonda-me, ó Deus, pois vê meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta a flor. Vem me livrar dos meus pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faz-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero bem, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois teu Senhor vieste em mim morar. Lá no alto céu, o avivamento vem, nunca comece, vim seguindo a lei, o teu poder, as bênçãos teu favor, concede aos que são teus, ó Pai, Amados irmãos, veja só, nós lemos aqui Mateus capítulo 25, onde Jesus coloca uma situação do cotidiano, daquele que serve e daquele que não serve, dizendo que virá juízo sobre essas práticas. E aí nós cantamos, até separei ali, na terceira estrofe do hino, que diz assim, ó: todo o meu ser eu não considero meu, eu quero gastá-lo no serviço teu. As minhas paixões, Senhor, tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Essas são coisas que o servo, as ovelhas precisam afirmar, querer gastar para o Senhor a sua vida, no serviço do Senhor, não considerar mais o nosso ser, a nossa vida, para nós mesmos, para as nossas próprias paixões, mas para a glória dEle. Como o apóstolo Paulo sugere, não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim.
Então, enquanto eu viver, que seja manifesto a vida de Cristo através das nossas vidas, através das nossas práticas. Nós vamos mais uma vez orar ao Senhor, ainda em período de contrição. Eu gostaria de pedir para o nosso irmão Celso Machado, que está aqui presente, nos ajudando com os louvores, a nos elevar a Deus em oração, nessa oração de contrição. Em seguida, nós vamos cantar mais um hino, o hino de número 86, Espírito do Eterno Deus. Então, o irmão Celso Machado, ele vai orar agora, e em seguida eles já vão cantar o hino de número 86, preparando os nossos corações para ouvirmos a voz de Deus através da ministração da sua palavra. Querido Pai, somos agradecidos, Pai, por estarmos aqui na Tua presença nesta noite. Estamos agradecidos, Senhor, porque de uma maneira muito abençoadora, durante toda essa semana o Senhor nos guardou e nos protegeu. E estamos aqui, Senhor, de corações abertos, de corações contristados, pedindo, Senhor, a Tua graça e o Teu favor sempre em nossas vidas. O Senhor conhece os nossos corações, Senhor. Tu sabes as nossas debilidades. O Senhor sonda, como diz o hino, o Senhor sonda os nossos corações e conhece, Senhor, cada momento, cada passo, cada intenção. Então, ó Senhor, nós Te pedimos, Senhor, perdão. Perdão, sim, por todas as falhas cometidas nessa semana, por pecados ocultos, por pecados, Senhor, desvelados, enfim, por toda a transgressão ou iniquidade que necessariamente nós fizemos nessa semana, que muitas das vezes nos distanciaram do Senhor. Nós cremos, Pai, que o Senhor é um Pai de amor, como diz o hino. O Senhor é um Pai que está sempre de braços abertos para conosco. E sentimos isso, Senhor, nessa presença. Sentimos isso, Senhor, nessa semana. Então, Pai eterno, Pai querido, que Tu possas verdadeiramente, Senhor, nos animar, nos fortalecer, Senhor, nos dando graça sempre, Senhor. Que possamos sentir a cada momento, a cada instante, o Teu amor, a Tua bendita graça, Senhor, sobre nós, a cada momento de nossas vidas. Senhor, que o Teu povo, neste momento, Senhor, em contrição, de corações abertos, Pai, contristados diante da Tua presença, possa estar, Senhor, verdadeiramente, Senhor, colocando as suas debilidades, as suas fraquezas diante do Senhor, e crendo tão somente, Senhor, que o Senhor é poderoso, o Senhor é grande e o suficiente para nos mantermos de pé, para fazermos o melhor em nossas vidas. Sendo por isso, Senhor, nós somos agradecidos, não por nossos méritos, Senhor, porque nós não temos méritos nenhum. Somos pecadores que muitas vezes fazem com que o seu coração talvez fique muito triste conosco. Mas é pelos méritos daquele, Senhor, que um dia veio, que um dia andou nesta terra, e com o grande amor, Senhor, que foi desvelado na cruz, nos santificou e nos salvou. É no mérito do Senhor Jesus que nós somos agradecidos. Amém. Amém. Espírito do Eterno Deus, opera em nós. Espírito do Eterno Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transporta-nos, Espírito do Eterno Deus, opera em nós. Espírito do Eterno Deus, opera em nós, Senhor. Essa é a nossa oração, irmãos. Eu gostaria, irmãos, que nós, agora com muita reverência, com muita atenção, com muito temor, prestássemos atenção na ministração da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia
em Mateus, novamente, no capítulo 9. Nós lemos o capítulo 25 na contrição, e agora nós vamos ler o capítulo 9, nesse momento de sermos edificados pela palavra do Senhor. Mateus, capítulo 9, do versículo 35, e nós vamos fazer a leitura até o versículo 7 do capítulo 10. Ou seja, nós vamos continuar a leitura. Acabando o capítulo 9, a gente emenda a leitura no capítulo 10, que é a continuidade do capítulo 9. Então, nós vamos até o versículo 7 do capítulo 10. Ok? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 35 do capítulo 9 do Evangelho de Mateus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós suplicamos, ó Pai, que o Senhor, nesta noite, faça-se presente em nosso meio, em nossos corações, em nossos lares, através da Tua santa palavra. Que o Teu Espírito, Senhor Deus, traga iluminação aos nossos olhos. Abra, Senhor Deus, os nossos olhos espirituais, Senhor Deus. Rasga, Senhor Deus, o nosso peito diante das Suas verdades, Senhor Deus. Que nossas veias, nossas artérias sejam consumidas, fumegadas, Senhor Deus, pelo anseio, Senhor Deus, da Tua graça, da Tua presença, da Tua palavra, Senhor Deus, de cumprir e fazer a Tua vontade, para que o Senhor seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, eu dei o nome desse sermão de A Demanda do Reino. Vocês perceberam pela construção da liturgia o que é que nós estamos falando desde o princípio deste culto? Sobre Deus ser bondoso, sobre Deus ser gracioso, sobre Deus cuidar do teu povo, sobre Deus dar uma nova história, uma nova identidade para aqueles que creem no seu nome. Também falamos na contrição, por exemplo, de que há uma realidade no nosso cotidiano, diante dos nossos olhos, da qual às vezes nós somos relapsos, somos negligentes, somos preguiçosos, até soberbos, vaidosos, porque julgamos que talvez Deus não se importe tanto com essas práticas cotidianas. Parece que o Deus do extraordinário não está envolvido no ordinário. Parece que Deus não faz parte da nossa vida comum. Mas há uma demanda do reino de Deus, há uma demanda do rei, que tem tudo a ver com a nossa vida aqui na terra. E Jesus faz isso muito bem, quando Ele vive nessa dinâmica, que
faz parte sim, ali do contexto da comunidade, da sinagoga, da igreja, mas que também há uma vida prática pela cidade, pelas ruas, e que ele aponta esse caminho para os discípulos, que somos nós, inclusive, somos discípulos de Jesus. Olha só o que o texto diz. Nós começamos a leitura no versículo 35, que diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Pregando o evangelho do reino. Isso tem um grande significado. Mas há um significado, irmãos, que se nós agarrarmos o significado disso, a verdade que isso expõe diante dos nossos olhos, a nossa percepção e a nossa compreensão sobre a vida, sobre servir ao Senhor, ela muda. Preste atenção. O Antigo Testamento, ele tinha uma promessa que apontava para um governo futuro de Deus na terra, na figura de um rei. Então quer dizer, o Antigo Testamento, o povo de Deus, especificamente o povo de Israel, caminhava na expectativa e na esperança de que um dia Deus haveria de julgar os seus inimigos, os povos inimigos, através do governo de um rei completamente justo, absolutamente rei, e que o seu trono não teria fim. Mas a visão de rei e de reino daquele povo é muito temporal, é muito cultural, é muito contextual. A imagem que eles tinham era de um reino simplesmente estatal, de um reino que cuidaria ali do bem-estar, do bem comum de Israel, do povo de Deus, e que julgaria os inimigos de Israel, que eles julgavam que eram as nações pagãs que as cercavam. Mas veja bem, quando João Batista começa a anunciar o Evangelho, ele diz: chegou o reino, o rei chegou, e esse rei é Cristo Jesus. O Evangelho aponta que o rei e o reino estão na pessoa de Cristo Jesus. Assim que Jesus é batizado e inicia o seu ministério, a palavra de Deus diz: começou. Começou o momento em que o Rei dos Reis, que é Cristo Jesus, o Senhor, está reinando na terra, encarnado na pessoa de um homem. Mas como pode esse homem simples, esse homem com uma história familiar conturbada, inclusive, ser aquele que haveria de vir, aquele que haveria de fazer justiça por nós, aquele que derrotaria e venceria os nossos inimigos? Como poderia esse ser o nosso rei? Pois bem, esse é o nosso rei. O ponto é, irmãos, que às vezes o povo de Deus, e aqui não só Israel, mas estendendo até para nós também, às vezes tem uma visão sobre Deus e sobre os inimigos de Deus, como se fossem os indivíduos, outros seres humanos. E aí o salmista diz: quebre os dentes dos meus inimigos. E nós hoje, como cristãos, estamos cantando em nossas liturgias cânticos o tempo todo dizendo: Senhor, os meus inimigos. Mas nós não temos inimigos. Há um só inimigo que peleja contra nós, que é Satanás, o inimigo de Deus, que é astuto e inteligentíssimo para travar e parar a obra de Deus. Mas esse inimigo que nós enfrentamos todos os dias já foi vencido pelo Rei. Nós já somos mais do que vencedores diante desse inimigo. As suas falsas acusações, as suas mentiras, já não têm mais poder e influência sobre as nossas vidas.
É por isso que quando Jesus, inaugurando o reino de Deus aqui na terra, ele começa o seu ministério expelindo demônios, expulsando esse poder, essa influência de Satanás, dizendo: acabou a sua vez. Você não tem mais poder e influência sobre nós. É que numa visão escatológica, Satanás está sendo amarrado. Satanás está sendo lançado numa prisão, enquanto Cristo inicia o seu reino milenar com o seu povo aqui na terra. Então, quando Jesus está percorrendo as cidades e ensinando a boa notícia do reino, pregando o evangelho do reino, Jesus está anunciando a maravilhosa notícia do reinado redentor de Deus. Jesus está anunciando o triunfo das trevas sobre a luz, o triunfo da justiça sobre a injustiça. É isso que significa o evangelho do reino. Agora preste atenção no versículo 36. Porque Jesus está percorrendo as cidades, está pregando o evangelho do reino e curando, atendendo necessidades humanas. E o versículo 36 diz que Jesus, vendo as multidões, vendo as pessoas, compadeceu-se delas. Por que é que Jesus, ao olhar para as multidões, compadeceu-se delas? Porque as pessoas estavam aflitas, exaustas, viviam e se comportavam como ovelhas que não têm um pastor. Ou seja, estavam sem rumo, estavam desoladas, estavam sem direção, vida vazia. Jesus compadeceu-se, não porque elas estavam sem um médico, mas porque elas eram necessitadas. O texto fala de multidão, o texto não fala de meia dúzia de gente. O texto fala de muitas pessoas. O texto fala de muita gente, é multidão. Pode ser, irmãos, que havia nessa multidão gente aflita, gente desesperada, gente exausta, gente oprimida, gente sobrecarregada, enferma, vulnerável, rejeitada, sem rumo, faminta. Nós podemos pensar que há todo tipo de gente numa multidão, aonde Jesus diz que são como ovelhas que não têm pastor. As pessoas que se encontram nessa situação são alvos da misericórdia de Deus, porque estão carentes de uma resposta absoluta que a salve do seu transtorno. É disso que o reino de Deus fala. De manifestar misericórdia e graça sobre desesperados, sobre exaustos, sobre oprimidos, sobre vulneráveis, sobre rejeitados, sobre esquecidos, sobre perdidos. O reino de Deus é resposta absoluta para essa demanda da humanidade, que se torna a demanda do reino de Deus. Por que eu estou enfatizando que é uma resposta absoluta? Porque talvez projetos sociais, ideologias, um curso, um programa do governo talvez, tente solucionar, ações sociais tentem solucionar a fome, a exaustão, a ociosidade, a falta de habilidade, a falta de vocação. Talvez o tempo todo a humanidade tenta, nas suas estratégias, nos seus modelos, resolver o problema da humanidade. Mas Jesus, quando olha para a humanidade, ele se compadece dela, porque ele sabe que a única coisa que pode salvar a humanidade, nos libertar de uma vez por todas, das nossas mazelas, das nossas tragédias, dos nossos traumas, é só Jesus Cristo. Só Jesus pode nos salvar. É por isso que nós precisamos do Evangelho do Reino, dessa boa notícia maravilhosa que dissipa as trevas e traz luz para as nossas vidas. O reino de Deus chega para pessoas mortas e destituídas da graça de Deus. O reino de Deus não chega para pessoas que estão
satisfeitas. Veja que o texto diz que Jesus se compadeceu porque elas estavam aflitas, exaustas, sobrecarregadas, famintas, sem direção. Se você se encontra faminto, sem direção, exausto, sobrecarregado, se sente vulnerável, se sente rejeitado, oprimido, sobrecarregado, aflito, há uma boa notícia de Deus para você. O Senhor contempla a sua realidade e se move em sua direção. Mas não porque você é o centro das atenções, mas porque isso é manifestação da justiça de Deus. Isso é emanação do caráter de Deus. Irmãos, a partir desse texto que nós lemos, que mais para frente Jesus vai mostrar essa realidade para os seus discípulos, quando já entra no capítulo 10, Jesus diz, lá, está vendo? Vocês estão vendo aí, né? A situação das pessoas. Ele chama os 12 discípulos e mostra. Mas Jesus não só mostra aquilo, exibindo a dor das pessoas, como um show de horror. Jesus comissiona e vocaciona os seus discípulos a atender essa demanda. Jesus diz primeiro para os discípulos, vocês estão vendo? Olha o tamanho da seara. Olha o tamanho do trabalho que nós temos que lidar. A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Poucos são os trabalhadores porque são poucos que são chamados para cumprir com essa demanda. Talvez nessa hora você pense, eu não sou chamado, eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou evangelista, eu não sou diácono, eu não sou nada. Ei, Jesus chama os discípulos. Essa demanda é delegada aos discípulos, aos seguidores de Jesus, que até aquele momento eram só 12. Mas em outras narrativas nós vamos ver que se tornam 70. E no final do ministério de Jesus, lá em Mateus, capítulo 28, a gente vê que ele diz para a multidão de discípulos, agora continuem essa multiplicação de discípulos. Vão pelo mundo e continuem fazendo discípulos. Esse evangelho chegou até nós e nós também nos tornamos seguidores, imitadores de Jesus, também somos seus discípulos. Essa demanda da qual o rei nos importa, da qual o rei nos chama, ele também nos envia para atendê-la. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E aí Jesus diz no versículo 38, orem ao Senhor, para que o Senhor levante trabalhadores para trabalhar nessa seara. E aí é quando ele chama os discípulos e envia os discípulos. Vamos então para os pontos práticos dessa reflexão. Há uma demanda da qual Deus se importa e ele se move para ela. E para isso, Deus chama e envia os seus discípulos. Quando Deus demonstra compaixão na pessoa de Jesus Cristo, é por saber das vulnerabilidades humanas. Pense o seguinte, se isso é a expressão do caráter de Deus, como eu disse agora há pouco, como então deve agir o povo de Deus? Se Deus é justo e demonstra compaixão para com as pessoas, como então o povo de Deus deve se comportar? Povo de Deus. Esse povo pertence a esse Deus que é justo, a esse Deus que é amor, a esse Deus que é bom, a esse Deus que é compassivo, que é longânimo. Nós estamos dizendo que quando nós somos cristãos, quando nós nos denominamos discípulos, crentes, povo de Deus, nós estamos colocando à nossa frente, a nossa identidade, o caráter desse Deus. Como então deve ser o agir do povo desse Deus? Há duas coisas então que nós aprendemos com esse texto, que podem ser atitudes para mim e para você, atendendo essa demanda do reino de Deus que exige prática. Primeira delas é o que está lá no versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós devemos orar ao Senhor para que levante pessoas dispostas a servi-lo. Que os chamados sintam-se encorajados a trabalharem ao verem a necessidade da multidão. Nós devemos orar, irmãos,
para que Deus levante pessoas dispostas, encorajadas, audaciosas, a atenderem essa demanda da multidão, em nome do Rei, para a glória do Rei, a serviço do Rei. Outra coisa, irmão e irmã, é perceber que nós não somos só atraídos por Ele, nós não somos só chamados por Ele, nós somos também comissionados por Ele, para ir adiante dEle, seguindo suas obras, obedecendo a sua voz, na certeza garantida por Ele mesmo, que outros mais serão atraídos e comissionados. Isso também ajuda quando nós olhamos o capítulo 10 de João, que eu já citei agora há pouco, que o bom pastor, ele chama as suas ovelhas, e as ovelhas vêm até ele, porque conhecem a sua voz, e as ovelhas vão até ele e o seguem, elas caminham na direção do bom pastor. O bom pastor vai adiante, guiando e movimentando as suas ovelhas na direção a qual o pastor está indo. E aí o bom pastor diz nessa passagem, que é Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 10, ele diz: eu ainda tenho outras ovelhas que não estão aqui, nesse aprisco. Isto quer dizer que quando Jesus, o bom pastor, está chamando as ovelhas para fora do aprisco e caminhando com elas para fora daquele aprisco, dizendo que há outras ovelhas que estão em outro aprisco, ele está dizendo: vamos comigo resgatar outras ovelhas que estão presas. Vamos libertar outras ovelhas. Vamos chamá-las para fora, para a realidade do bom pastor. E Jesus continua dizendo isso o tempo todo no Evangelho. Ide pelo mundo, pregai o Evangelho. Por onde quer que vocês forem, anunciem que o reino chegou. Foi assim que nós terminamos a leitura no versículo 7 do capítulo 10. À medida em que seguirdes, pregai que está próximo o reino de Deus. Esse próximo aqui, irmãos, não é próximo no sentido temporal. Não é próximo de, está vindo aí o reino. Porque na verdade o reino já chegou. Jesus Cristo está ali. Esse próximo é proximidade física. Jesus está querendo dizer que quando um discípulo de Jesus está presente, ali o reino está presente. Porque aquele discípulo de Jesus é participante do reino. E com ele está o rei. Então anuncie, quando vocês chegarem, não temam. O mal sairá. A cura existirá. A liberdade existirá, porque o reino está presente. E quando o reino está presente, o rei está presente. E quando o rei está presente, há transformação, há libertação, há salvação. É isso que a palavra do Senhor está apontando para nós nessa noite. Então nós precisamos orar para que Deus levante pessoas dispostas a servi-lo. E nós devemos também perceber que nós não só somos atraídos e chamados por Ele, mas nós também somos comissionados por Ele a atrair outros, a chamar outros, que também serão comissionados para chamar outros. E assim vai perpetuando esse levante de Deus na terra. Deus nos chama e nos envia para que sejamos o anúncio do seu governo. O anúncio de que há um rei que quer governar a sua vida. Há um rei que é tão suficientemente poderoso e absoluto que não levantou um grande exército para ganhar a batalha com o seu inimigo. Ele mesmo guerreou e o venceu de uma vez por todas. Os outros reis terrenos, eles precisavam levantar exércitos para que outras pessoas vencessem a batalha por ele. Mas o nosso rei não. O nosso rei, ele mesmo venceu a batalha sozinho na cruz do Calvário. Ele não precisou de ninguém para vencer por ele. Ele venceu por nós. Não há outro rei que se compare ao nosso rei. Há um rei que é tão absolutamente poderoso e suficientemente poderoso que não precisou levantar um grande exército para vencer a batalha. Ele mesmo guerreou e venceu. E esse rei pode governar a sua vida, quer governar a sua vida. A cura,
o perdão, a libertação, a salvação. Essas coisas manifestam a autoridade do rei, desse reino poderoso. Nenhum magistrado, governador, imperador tem poder para resolver a maior necessidade humana, apesar de julgar-se poderoso. Apesar dos magistrados, dos imperadores, dos reis, dos governadores, tentarem montar um plano de governo que atenda ao bem comum e às necessidades dos seus governados ali, eles não podem resolver a maior necessidade humana. Só o nosso rei é que pode atender essa maior necessidade humana. A demanda do reino, então, é a demanda do rei. No fim das contas, qual que é então a demanda do rei? Libertar pessoas do cativeiro opressor do pecado e conduzi-las à salvação que está em Cristo Jesus. É por isso que Cristo Jesus se compadece da multidão, por ver sua necessidade, por ver sua carência, por ver sua pequenez e dependência, e de que você não tem poder em si próprio para resolver os seus problemas. Você acha que tem. Você acha que consegue. Com os seus títulos, com o seu dinheiro, com um plano de governo, com uma estratégia, com planejamento. Mas nada disso aplicará sobre a minha e sobre a sua vida redenção. Nada disso nos libertará de uma vez por todas, da influência do pecado, da influência do maligno. Só o Rei, Cristo Jesus, é que tem poder e autoridade para chegar e de uma vez por todas acabar com a influência das trevas sobre nós. Isso tudo é muito bonito no discurso, mas é por isso que Jesus está dizendo. Está vendo? Essa é a realidade da humanidade. Essa é a realidade da multidão. A seara é grande. Falta trabalhadores, que são poucos. Orem, irmãos, para que Deus levante homens e mulheres cheios do Espírito Santo para cumprir a vontade do Rei, atendendo às demandas do reino. Levantando homens e mulheres, jovens, crianças, adultos, senhores, senhoras, para fazer a vontade do Rei aqui na terra, para que Deus manifeste sua graça, sua justiça, a sua glória sobre aqueles que ainda não conseguem ver isso. O Senhor faz isso hoje, irmãos, chamando eu, chamando você, chamando a igreja de Jesus Cristo e nos comissionando e apontando para nós o caminho, dizendo: a seara é grande. Como nós dissemos anteriormente, todo o meu ser não considero meu, eu quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões, Senhor, tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar, porque o Rei agora reina em meu coração. Faz, ó Deus, o teu trono nos nossos corações. Lança ao pó, Senhor Deus, a nossa glória, e seja o Senhor glorioso sobre toda a terra. Isso irá acontecer, irmãos, quando nós nos submetermos, quando nós nos subjugarmos à vontade do Rei, que executa o teu querer aqui na terra. Sinta-se desafiado, irmãos. Saiba que Deus nos chama e nos envia para anunciarmos a realidade da sua intervenção em nossas vidas. Se sensibilizem com a demanda do reino, que exige prática. Vamos orar? Senhor nosso Deus, levanta homens e mulheres, dispostos, encorajados pelo Teu Espírito Santo, para Te servirem. Mas Te servirem não com uma mentalidade de serviço institucional, apenas, mas de servir ao Senhor nas demandas da multidão, percorrendo a cidade e percebendo que há pessoas perdidas, exaustas, sobrecarregadas, sem pastores, e que sejamos estimulados pela prática dos discípulos de Jesus Cristo, a prática do Evangelho do Reino, anunciando que o Reino chegou
e que esse reino está disponível, e que esse Rei nos chama e nos convida para vivermos uma vida nova, uma vida eterna, na graça e na paz de Cristo Jesus. Levanta teu servo, levanta tua serva, que ora comigo nessa hora, que o coração de alguém nessa hora, Senhor Deus, sinta-se, ó Deus, ardido, encorajado, fortalecido, Senhor Deus, cutucado, para que venha, Senhor Deus, querer cada vez mais fazer a tua vontade, cumprir, Senhor Deus, o teu mandato, o teu apontamento para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Que essa seja a minha e a sua atitude, porque essa é a vontade de Deus para conosco. Vamos então agora cantarmos ao Senhor, para que o Senhor faça o seu trono glorioso em nossa canção. De andar, procurando abrigo na terra ou lar, que possamos ouvir tua voz ecoando corações, lança por nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. O teu povo e santa nação, sacerdócio eterno e poder se chão, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações e lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Somos, podem se chamar.
Amém, amados irmãos. Nosso Deus seja adorado sempre, em todos os momentos da nossa vida. Que o culto que nós abrimos, lendo Lucas, capítulo 4, versículo 8, não se restrinja simplesmente a essas horas que nós passamos juntos aqui, mas que a nossa vida seja um culto agradável ao Senhor, quando nós nos submetermos ao governo da sua vontade, da sua autoridade. Nós vamos orar, encerrando esse culto que nós prestamos aqui, esse serviço de culto que nós prestamos ao Senhor aqui. Eu convido você a fazer a sua oração. E aos irmãos, especificamente de nossa igreja presbiteriana de Vila Itália, atentos sempre ao nosso grupo do WhatsApp, que tem sido o meio que a gente tem conseguido aí manter, né, o nosso contato, o nosso convívio, de certa forma. Atentos, porque quarta-feira nós temos estudo bíblico, sexta-feira nós temos reunião de oração, enfim, irmãos amados, que Deus nos dê uma semana abençoada, força para continuarmos atravessando esse tempo e também fazendo a vontade do Senhor em todo o tempo. Vamos orar e que você, após a oração, sinta-se de alguma forma acolhido, não vou dizer abraçado, porque agora não dá mais para abraçar com esse negócio do coronavírus, mas que você se sinta acolhido, que você se sinta amado e que todos os irmãos sintam-se amados uns pelos outros, que isso glorifica ao Senhor. Vamos orar e que Deus te abençoe e te dê também uma boa semana juntamente com a sua família. Senhor nosso Deus e Pai, Deus que nos amou na pessoa de Jesus Cristo, Deus que nos leva a orar agora com a influência e a força do Teu Espírito Santo. O Senhor agora, Pai, nós agradecemos de todo o nosso coração, porque apesar das intempéries, das dificuldades, das pedras no caminho, nós conseguimos, Senhor Deus, conseguimos prestar culto ao Senhor juntamente com os nossos irmãos. Nós conseguimos, Senhor Deus, nesse dia do Senhor, que é o domingo, levantar um altar ao Senhor de adoração. Nós conseguimos, Senhor Deus, parar o que estávamos fazendo, descansarmos para ouvir a Tua voz, para recebermos do Senhor direção para as nossas vidas. Nós somos gratos ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento, por esse privilégio, por essa oportunidade. Eu, particularmente, agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor Deus, que com a sua graça, venha abençoar os amados e as amadas irmãs da nossa igreja, Senhor Deus. Que essas pessoas, elas sejam abraçadas e fortalecidas em sua fé, Senhor Deus, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Nos dê força, Senhor Deus, contra as tentações. Nos livra, Senhor Deus, do mal. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Uma boa semana na graça e na paz de Jesus Cristo.